11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu estou falando da Tua Palavra, e que a Tua Palavra crie vida em mim, para que a Tua igreja também possa receber vida. Senhor, que não seja de mim nada do que for ministrado nesse culto, mas o Senhor tem a liberdade de me usar para falar com a Tua igreja. O Senhor tem a liberdade de ministrar na Tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala conosco, desvenda os Teus mistérios, simplifica a Tua Palavra, para que nós, como pequeninos do Senhor, possamos compreendê-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. A gente falar sobre fé num momento como esse, eu creio só para quem realmente tem fé. Porque hoje o mundo tem se perdido demais acerca da fé. E eu creio que a fé, ela é uma palavra muito pequena, mas ela é algo muito complicado de ser debatido, é algo muito complicado de ser explicado. Por quê? Porque a fé justamente fala daquilo que nós não vemos, daquilo que não está diante dos nossos olhos. A fé fala de algo que ainda pode nem existir no reino físico, somente no espiritual. Por quê? Porque de uma forma bem direta eu quero dizer para você que fé nada mais é do que obedecer a Deus. Bem diferente do que muitas pessoas pensam e pregam acerca da fé, de que a fé é Deus nos obedecer. Porque um ato profético, como eu tenho visto muitas das vezes, parece mais que um ato patético. Porque se você olhar para a vida dos grandes profetas, dos grandes homens de Deus, aqueles que fizeram até mesmo cair fogo do céu nas suas orações, você vai ver um homem chamado Elias fazer a seguinte declaração: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo, e conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Então quer dizer que até mesmo quando Elias desafiou os profetas de Baal e Deus consumiu o holocausto com fogo, consumindo a água, consumindo toda a lenha, consumindo tudo ali, foi debaixo de uma obediência ao que Deus tinha dito. Ele não fez aquilo esperando que Deus honrasse o que ele estava fazendo, querendo que Deus o obedecesse. Não, ele estava em obediência a Deus. Então a fé é obedecer, fé é acreditar, fé é confiar. Se você discorrer aqui, continuar discorrendo o livro de Hebreus, no capítulo 11, você vai ver que a palavra de Deus vai dizer: ora, pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Obediência. Obediência. E por que a fé ela é a base da esperança? Porque esperança e fé são coisas completamente distintas uma da outra. Completamente distintas. Você deve esperar de Deus aquilo que Deus disse para você. A esperança que você tem que ter para a sua vida, para o seu futuro, para a sua casa, para o seu ministério, para a sua vida em si, ela deve estar embasada na fé, na obediência àquilo que Deus disse. E não naquilo que você deseja. Porque fé é você confiar, é você obedecer. Então você pode ter fé num santo de pedra. Você pode ter fé numa pessoa, numa palavra. Você pode ter fé, você pode ter confiança naquilo. Ora, porém, a fé sem Deus, ela é morta. Porque a nossa fé deve estar embasada no que Deus diz. A nossa esperança, o que nós precisamos esperar é aquilo, a realização do que Deus nos falou. Assim sendo, eu quero que você não se escandalize, mas Deus não tem obrigação nenhuma de cumprir com aquilo que Ele não disse para nós.
Quer ver um exemplo? Por exemplo, o Ricardo, ele fala sempre assim para mim: pai, quando você receber, dá para você, um exemplo, comprar uma bicicleta nova? Eu não disse nada para ele que eu vou comprar. Ele está me pedindo. Eu tenho a obrigação de comprar? Eu não tenho obrigação de comprar, porque eu não prometi nada. Bem diferente se eu falar assim: Ricardo, quando o papai receber, eu vou te dar uma bicicleta nova. Aí ele pode ter fé naquilo que eu disse. Aí sim ele pode me cobrar por aquilo que ele disse, por aquilo que eu disse a ele. Assim é a nossa fé em Deus. Assim é a nossa esperança na fé, ou seja, na confiança do que Deus está falando. Gente, porque não tem uma outra explicação para o que o próprio Jesus disse acerca daquela parábola do juiz iníquo. Ele diz assim na sua palavra, em Lucas: ora, existia na cidade um juiz iníquo, que não temia nem o homem nem a Deus. E também existia uma viúva que levava a sua causa quase todos os dias a ele. E falava e pedia. E um dia o juiz se encheu e disse assim: ainda que eu não temo a Deus nem aos homens, e o poder está na minha mão, mas eu vou dar logo o que ela quer, vou advogar essa causa logo, para que ela pare de me perturbar. Sabe o que Jesus estava nos ensinando? Que os nossos desejos acerca do que Deus não diz devem ser pedidos para Ele de uma tal forma que Ele se encha de nós e Ele nos conceda. Porém, Ele não tem obrigação de nos conceder. Ele não tem obrigação de nos conceder. Porque, gente, Deus nunca prometeu na sua palavra que nós estaríamos no Japão fazendo a obra dele, ganhando nosso dinheiro e nossos pais viveriam eternamente lá no Brasil. Já pensou se eu for embora daqui 30 anos? Será que meu pai vai viver mais 30 anos? A minha avó morreu com 98 anos, gente. O amor da minha vida. A minha paixão. A minha paixão. A minha sobrinha Karina nasceu alguns meses antes da Lohana. Ela tinha a mesma idade da Lohana. Meu amor. Meu amorzinho. Eu carregava ela num carrinho e a Lohana no outro. Passeava na rua. Eu a amava de todo o meu coração. E eu servindo a Deus aqui. Ela morreu. 18 anos ela tinha. 17 anos. E um dia eu falei isso para Deus. Eu falei: Senhor, qual o benefício de tudo isso? Estou servindo o Senhor, minha família está morrendo no Brasil. E Deus me disse dessa forma. E não foi frieza. Porque Deus me disse com amor: filho, eu nunca prometi. Nunca te prometi que a tua família continuaria viva no Brasil. O que eu prometi é que você e a tua casa me servirá e que eu vou cuidar dos seus. Seja lá ou seja aqui, eles estarão comigo. Mas eu não tive mais como questionar a Deus. E eu evito muito de ministrar uma palavra como essa, nesse tipo de experiência, porque nem todo mundo concorda. Porque os ensinamentos errados que existem hoje é: honre a Deus e Deus vai te honrar. Sim, sim, mas muitas das vezes nós estamos fazendo as coisas para que Deus nos obedeça e não Deus nos honre. E essa frustração em cima da esperança da carne em Deus, no que Deus não disse, é o que está afastando o homem de Deus. É o que está afastando o homem de Deus. Gente, nesse tempo que eu estou no Japão, perdi tios, homens fortes, homens poderosos em termos de dinheiro, homens fortes em termos de saúde. Perdi eles para doenças ridículas que tornam um homem criança. Perdi eles para o câncer, mas uma certeza eu guardo no coração: que o Senhor de toda a terra há de honrar aquilo que Ele me prometeu, dizendo que a salvação os alcançaria. E até o último momento da minha vida eu creio que em algum momento alguém foi lá e estendeu o Evangelho para eles, eles estão salvos.
Porque a eternidade nessa terra não existe. A eternidade para nós ela é guardada em Deus. Em Deus. Porém, a falta de entendimento acerca de fé e de esperança está afastando o homem de Deus. Esse evangelho, desculpe a expressão, fajuto, que não prega Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, que o inferno ele está sendo preparado e aguardado para o diabo, para aqueles que o seguem. Esse evangelho não está sendo pregado, porque o verdadeiro evangelho é que Jesus Cristo morreu para que a morte não tivesse mais poder sobre o homem na eternidade, no afastamento de Deus. Quando a Bíblia fala de morte, fala de afastamento de Deus do homem. Não está falando da carne humana. Gente, isso aqui tudo vai acabar. Isso aqui tudo vai acabar. Agora, a frustração, ela tem tomado conta do nosso coração. Porque às vezes nós esperamos aquilo que Deus não prometeu. Porque se você olhar para a vida do próprio Elias, gente, você conhece a vida de Elias? Eu creio que Ismael deve ser doutorado em Elias. Ele tem um jeito, porque, gente, Elias foi um cara que orava, o fogo caía. Você sabe o que é você orar e descer fogo do céu? Glória a Deus, essa unção não é sobre nós. Porque senão, gente, ia ser churrasco de gente para todo lado. Brigou, Senhor, cai fogo nessa miséria e caiu, acabava tudo. Essa unção não é sobre nós, glória ao nome do Senhor. Mas Elias tinha essa unção. Elias foi um camarada que foi sustentado por Deus de uma forma mais esplêndida que eu já vi. Onde os pássaros traziam alimento para ele. Onde ele viu com os olhos dele não faltar azeite da botija, nem farinha da cumbuca. Gente, olha o que esse homem provou. Mas sabe o que me choca? É de ver que um homem como esse vivia oscilando na sua fé. O mesmo Elias que fazia todas essas coisas que eu acabei de dizer, era um homem que fugia de Jezabel para não ser morto por uma mulher. Era um homem que, ao mesmo tempo que mandava descer fogo do céu sobre os inimigos, ele entrava numa caverna e falava: Deus me mata. Em outro tempo ele fugia falando: Deus me salva de Jezabel, agora me mata porque eu não aguento mais fugir. Oscilava na fé. Por quê? Porque depois eu comecei a ler a sua história. Tem um momento que ele diz assim: Senhor, eu não fui maior do que os meus pais. E isso entrou na minha mente, sabe? Isso entrou dentro do meu coração. E eu comecei a olhar para isso com uma visão diferenciada. E comecei a assemelhar isso como Gideão também disse. Quando o anjo apareceu a Gideão, você sabe o que é ter a visão do anjo? Porque às vezes a gente tem a visão do diabo, né? A gente vê uma sombra, é o diabo, são demônios. Ah, passa uma coisinha, Satanás estava ali, o diabo tentou, coisa e tal. E muito raramente eu vejo alguém dizendo assim: o anjo do Senhor, eu vi o anjo. Meu Deus, eu vi o anjo. E Gideão conversou com o anjo. Ele teve ali na presença de um anjo, dizendo para ele: Pai seja convosco, homem de Deus. E ele desafiou o anjo. Pai seja convosco. Se a paz é comigo, então o que é feito das promessas que o Senhor nos fez? Daquilo que o Senhor fazia no passado e que os meus pais nos disseram, o que era feito daquilo? Ele teve esse relacionamento com Deus. Mas em um momento ele diz assim: ai, Senhor meu, a minha família é a mais pobre em Israel, e eu sou o menor de todos eles. Eu comecei a comparar esses dois homens, Gideão e Elias, nesse ato de fraqueza, e eu pude entender uma coisa: que em algum momento da vida deles, eles não tiveram a sua esperança suprida. Talvez Elias quisesse ser um grande homem dentro da sua família, porque ele disse que ele é o menor. Ele não chegou a ser melhor que os pais. Talvez ele está dizendo: poxa, meus pais são ricos, os meus irmãos são ricos, e eu não consegui ser melhor que eles. Talvez Gideão está dizendo assim: a minha família já é miserável,
sendo o povo de Israel, é miserável. E eu ainda consigo ser menor do que todos eles. Isso soa como frustração na sua esperança, naquilo que eles esperavam. E isso de alguma forma abalava a fé deles. Isso de alguma forma desestruturava o caminhar deles. Eles não conseguiam sempre estar no mesmo nível, com a cabeça erguida, andando firme, sabendo que Deus proveria. E esse era o grande pecado do povo de Israel. E esse é o grande pecado meu e seu hoje. Nós acreditamos em Deus, porque Israel acreditava em Deus. Judá acreditava em Deus. Mas vira e mexe, eles perdiam a confiança em Deus. Era a confiança que era o problema. É a confiança que é o meu problema e o seu problema. É a nossa esperança não suprida que é o meu problema e é o seu problema. Então, gente, nós precisamos ser curados disso. Nós precisamos ser curados das nossas expectativas não supridas, das nossas orações não respondidas. Nós precisamos ser curados daquilo que nós esperamos e que Deus não prometeu, mas o homem prometeu muitas das vezes. Esse é um grande problema, gente. Esse é um grande problema de muita revelação. Revelação cujo Deus não disse nada. Aquilo que Deus não falou, aquilo que Deus não mandou o profeta dizer, o profeta vai e fala. Por exemplo, antes você será um grande pastor um dia. E ele está assim, mas eu não pedi para ser pastor. Bom, mas se Deus está falando, eu vou ser agora. Aí ele começa a esperar. Passa-se anos, ele não é um pastor. O que acontece? Aquela esperança que foi criada no coração dele se perde. Porque ele criou-se uma confiança em Deus, mas naquilo que Deus não falou. Você consegue entender a diferença? Que existe uma diferença enorme no que Deus disse e naquilo que o homem quer. Existe uma diferença imensa entre o que o Todo-Poderoso nos prometeu e no que o homem nos diz. Então essas questões vão entrando na nossa mente, ela vai fazendo embaralhado e o homem vai se perdendo. E chegou o momento da gente se encontrar. Às vezes você está aí pensando, poxa, Deus não quer me responder aquilo que Deus prometeu. Gente, será que Deus realmente prometeu? Mas eu quero, então ora. Então pede. Pede porque Deus é justo. E se for da graça dele nos conceder, porque a graça fala daquilo que nós não merecemos, então que ele conceda. Mas saiba de uma coisa, que se ele não der, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Sabe por que nós estamos aqui hoje? Porque eu confiei no que Deus disse. Gente, quantas vezes eu olhava para a pastora, ela ali onde a Cris está sentada, eu ria com ela. Eu falava, meu Deus, a gente é louco. O que nós estamos fazendo aqui? E ela falava assim, obedecendo a Deus. Se Deus falou, nós vamos ficar aqui. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, vamos confiar. E a gente continuou. E por causa dessa confiança, essa família está aqui hoje. Dessa confiança. Em nenhum momento, gente, eu orei falando assim, Senhor, um dia eu pastoreei e foi me arrancado, agora eu quero que o Senhor faça, eu vou fazer algo profético, vou colocar muitos bonequinhos aqui na cadeira, e cada um desses bonequinhos vai ser uma vida, em nome de Jesus vai acontecer. Eu nunca fiz isso. Nunca fiz isso. Eu sempre obedeci o que Deus mandava. Um dia Deus falou assim, vai lá e compra 15 cadeiras. Eu falei, eu vou comprar 20. Deus falou 15. Ela olhou para mim e falou assim, 15 cadeiras nós vamos pegar? Eu falei, 15 cadeiras. Porque ela confirmou aquilo que Deus tinha dito. Mas o homem quer 20. Deus falou, 15 só. Eu estou na obediência, comprei 15 cadeiras. Aí na outra semana, nós somos abençoados porque elas lá do fundo. Mas você entende o que é você obedecer o que Deus está dizendo? Muitas das vezes vai ser ridículo você fazer. Muitas das vezes vai parecer loucura você fazer. Muitas das vezes vai parecer até demência você fazer. Mas quando você faz, as coisas acontecem. Agora você sabe o que é loucura? É você fazer as coisas do seu próprio jeito. Isso é loucura. Isso é loucura.
Porque Deus não tem obrigação nenhuma de honrar. Gente, eu creio de todo o meu coração na unção profética, eu creio de todo o meu coração em atos proféticos, eu creio. Mas como eu disse, como Elias assim fez, ele restaurou o altar, conforme Deus disse. Ele picou o holocausto como Deus disse. E aí ele orou como Deus mandou que ele orasse. Se a tua esperança está abalada, se a tua fé está abalada porque você não recebeu alguma coisa na sua vida, para hoje e pergunta para Deus: o Senhor te prometeu? Porque quem tem promessa não morre sem que a promessa se cumpra. Não é assim, Ismael? Deus prometeu há muito tempo atrás, quando a Débora era bebê, menininha, uma criancinha, de que o pai iria batizar ela nas águas. Passaram-se anos. E eu todo feliz, dizendo: vou batizar a filha do meu amigo, glória ao nome do Senhor, aquela menininha que eu conheci, eu vou batizar. Aí Deus disse: se você é meu servo, dá para o pai dela batizar. Eu sou teu servo, vou te obedecer, confio no Senhor. Para muitos é loucura um diácono a batizar nas águas. Para mim é obediência. Quando eu falei para ele, Deus me honrou. Porque, gente, como eu gosto de ouvir testemunho daquilo que Deus está fazendo, não para me engrandecer, não é isso, mas para ter certeza de que eu estou sendo obediente a Deus. Quando eu falei isso, ele olhou para mim e falou assim: Deus falou muito tempo atrás que eu ia batizar ela, através da minha mãe. E eu pensei que isso eu cumpri. Eu falei: oh meu Deus, como... E que Deus é esse que não cumpre? Que Deus é esse que não cumpre? E Deus cumpriu. Porque Deus falou. Porque Deus disse. Agora, muito bem, ele poderia ter esse anseio no seu coração. Não poderia? Um dia eu quero batizar minha filha. Um dia eu quero. E Deus poderia conceder ou não. Poderia conceder ou não. Porque você, como pai, né, às vezes seus filhos pedem, você tem o direito de falar: não vou dar, acabou, não é a hora. Você não tem idade para isso. Deus também faz a mesma coisa conosco. E muitas das vezes, porque você fica com dó, você fala: vai, pega logo. Porque você teve dó, teve pena, ou teve a tua graça. Mas Deus também é a mesma coisa, gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos ver esse tipo de fundamento também, para que nós possamos entender o posicionamento de Deus conosco. Agora, o que Deus promete, aí sim, aí não tem como revogar. Não existe selo de anel, como eles faziam no passado. Batia o selo, nada revoga essa lei. Não existe nada que possa fazer isso. Não existe. Porque a palavra de Deus, Deus é zeloso pela sua palavra. Gente, você sabe o que é fé? É você provar do sobrenatural, é você provar do que possa parecer ridículo e irresponsável muitas das vezes. Sabe por quê? Domingo passado, gente, vocês não imaginam a luta que eu estava dentro de mim. Dentro de mim. Por isso que eu estou dizendo para eles, ninguém sabe o que ela está passando. Não adianta você falar assim: meu Deus, alguém já perdeu a mãe aqui? Eu creio que já, né? Tudo bem. É uma dor terrível, não é? Mas ninguém sabe o que você está passando. Lembra que a pastora fez? Estou chupando uma uva. Você sabe por causa da uva? Não, ninguém sabe. A não ser que você prove. Misericórdia de provar disso. Só que domingo, gente, eu estava numa luta dentro de mim. Entre ir socorrer o Ricardo no hospital, e estar com ele lá, e terminar o batismo. E cumprir com o que Deus mandou fazer. Porque, gente, essa data não foi eu que estabeleci, foi o próprio Deus que me disse: nesse dia estará acontecendo o batismo. Tudo eu oro. E às vezes eu faço loucura e Deus me honra. Mas Deus honra pela sua graça. Ele não tem obrigação nenhuma de honrar. Mas glória a Deus, Deus está me honrando. Nas minhas doiduras também. Mas eu estava assim, entre ficar lá no batismo e vir embora. Gente, eu poderia ter deixado. Tinha presbítero, tinha diácono, tinha obreiro lá. E eu não tenho problema nenhum quanto a isso. De falar: Marcelo, faz aí para mim, estou vazando. Não tem problema. Só que eu perguntava para Deus, Deus falava: fica. Nossa, Senhor, eu preciso ir embora. Deus falava: fica aqui. Até que chegou o momento que Deus falou assim: se tu me ama, fica aqui. E cumpre com o que eu determinei para você. Depois você vai, porque eu estou cuidando do seu lado.
batismo e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu provei de um momento assim na minha vida único, porque eu orei muito tempo pela vida do seu Flávio, eu pude descer as águas junto com ele. Entende? Mas quando eu saí daquele lugar, eu fui para o hospital e na segunda-feira eu estava mal, eu estava muito mal. Um sentimento de culpa. Porque o Anderson viu aqui, a pastora falou, bora, fala para ele não ir. Eu falei, não vai, Ricardo, mas eu falei brincando, mas por quê? Porque para mim, gente, eu cresci nesse ambiente, eu achava que ele ia saber lidar com aquilo. Então eu sempre ensinei ele. Mas eu não impedi ele. E ele foi picado por aquela cobra. Depois eu pensei, não deve ser venenosa. Porque muitas pessoas que já foram picadas é venenosa. Mas quando eu vi a foto, era venenosa. E aquilo, o Ricardo dentro do hospital, e o médico falando, se inchar daqui para cima vai ter que ficar mais um dia. E vai ser perigoso. Porque aí pode não sei o que no coração, aquelas coisas. Eu falei, poxa Deus, como eu fui negligente. Como eu fui infantil. Será que em algum momento da minha vida, eu não fui egoísta? Querendo ficar no batismo, por meu orgulho ou por meu ego estar gritando e dizendo assim, eu estou conseguindo fazer, estou conseguindo sair da lama, do buraco. Gente, como eu disse, só quem passa pelo momento pode entender. Eu senti uma presença de Deus tão grande ali no meu trabalho. E uma das coisas, não vou dizer tudo, mas uma das coisas que Deus disse foi, porque por amor de mim, porque tu te mostraste fiel e zeloso pela minha obra, e me amaste mais do que amaste teu filho, as promessas que eu tenho na vida dele, todas irão se cumprir, porque eu zelo por ele agora. Eu falei, uau, que sugoi. E ele disse assim para mim, e por amor de ti, eu confirmarei a aliança que eu tenho contigo e te faço pastor eternamente. Eu falei, meu Deus, era uma prova de fogo, e eu fui aprovado. E eu falei, Senhor, mas nunca mais faz isso comigo, não. Porque, gente, é horrível passar por esse tempo. Porque de um lado eu olhava para vocês lá e falava, meu Deus, e se eles um dia me abandonarem e meu filho morrer? Aí eu olhava para lá e falava, meu Deus, e se meu filho morrer? E tudo aqui foi em vão. E Deus só falava assim, fica. Aí é a questão da fé, é você confiar no que Deus está te dizendo. É bem diferente de eu falar assim, antes vamos fazer o batismo porque Deus está cuidando dos meus lá. Porque a palavra de Deus não está dizendo, então ele vai ter que honrar a palavra dele. É diferente. É diferente. Quando você ouve do próprio Deus, querido, não tem como o diabo te roubar, não tem como o diabo te tocar, não tem como as coisas não darem certo. E essa certeza da voz de Deus falando com você, você vai ter, sabe por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Você vai saber quando é o próprio Deus dizendo. Se você é ovelha do Todo-Poderoso, se você é um filho do Deus vivo, você está em intimidade com o Espírito Santo, você vai saber que é o Deus falando, é o próprio Deus falando com você. Te direcionando, te dando promessa. Agora, cuidado. Gente, eu como pastor dessa igreja, eu digo, cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Não estou falando, pelo amor de Deus, não estou falando assim, de hoje em diante está proibido, não é isso. Só estou dizendo assim, que a gente tem que estar muito em Deus, para dizer assim diz o Senhor. Porque se você olhar na internet, o que tem de vídeo falando isso, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor, e assim diz o Senhor. Gente, na palavra de Deus, quando Deus se levantava para falar com o seu povo por profeta, era só cajatada. E está tendo muito amor por ele, tá? Eu acho que está tendo muito amor por ele. Eu acho que está tendo muito pastor para pouca ovelha. Deus está me falando que você vai ser uma pastora e você tem pastor porque vocês têm unção. Oxalá todos sejam pastores. Mas será que tem ovelha para tudo isso? Antes de você ser pastor, você tem que ser ovelha. Antes de ser pastor, tem que ser ovelha. Antes de pregar a palavra, tem que saber ouvir a palavra. E está se querendo cortar caminho. Por quê? Porque o homem tem tentado somente ouvir o seu ego e fazer com que Deus o obedeça. Isso está errado. Isso é muito errado. Gente, no momento de luta, eu sei que a pior coisa que está se ouvindo é isso. Deus não prometeu.
mas Ele vai cumprir todas as promessas dele. Porém, o que Deus precisava cumprir, Ele já cumpriu, abrindo o caminho através de Jesus para que todos um dia, nós todos, viéssemos a nos encontrar com os nossos lá no céu. Viéssemos nos encontrar com Cristo lá no céu como uma grande família. Sabe? Deixa Deus purificar todos os nossos desejos, todos os nossos anseios hoje, e deixar com que somente aquilo que Ele prometeu venha falar mais alto a partir de hoje. Sabe por que a gente fica dando murro no vento? Fica nadando contra a maré? Porque às vezes nós não estamos mais obedecendo a voz de Deus. Nós até acreditamos em Deus, mas não temos fé mais nele. Nós acreditamos na existência de Deus, mas nós não confiamos mais em Deus. Por isso o homem está se perdendo em meio a tanto trabalho, achando que o dinheiro, sim, é quem vai sustentar a ele. Maldito do homem que confia no homem na força do seu próprio braço. Maldito do homem que coloca a fé e a confiança no homem e na força do seu próprio braço. A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa fé tem que estar em Deus, nas promessas do que Deus diz. Deus disse que vai estar guardando o nosso coração e que nós não precisamos nos preocupar, que Ele está cuidando de todas as coisas. E às vezes nós associamos alguma palavra a isso, gente, é o desejo da nossa alma. Quando na verdade a gente tem que perguntar, aprender a perguntar direito: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Lembra do que conhecereis a verdade vos libertará? Do que o Senhor está querendo dizer? É disso? Aí Deus falou: não, filho, é de outra coisa, é disso aqui que eu estou falando. A nossa alma está em guerra constante contra o nosso espírito. A nossa alma está em guerra constante entre o que queremos e aquilo que nós precisamos receber de Deus. Deus está preparando todas as coisas para a igreja. E a gente está achando que é um carro novo, que é uma casa nova, o desejo da alma, muito dinheiro, um bom salário. Aí Deus está dizendo: não, a casa você pode ficar tranquilo. Aqui no céu já tem muitas moradas, tudo preparado para você. Jesus disse isso. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito. Ele não teria dito. Isso é promessa. Isso é promessa. É saber que se eu não conseguir comprar uma casa aqui no Brasil ou aqui no Japão, tem uma lá no céu que vai dar de 1000 a 0 naquilo que nós pensamos que é bom aqui no Japão. Promessa do Senhor. Promessa de Deus. Não deixa o profeta te enganar, gente. Se enganar por falsos profetas, quero dizer. Por falsos profetas que se levantam querendo massagear a tua alma. Deus vai conceder todos os teus sonhos. Deus vai conceder tudo aquilo que Ele sonhou para você. O que falar de José? O que falar de José? Deus deu uma promessa dele que ele seria governador. Dali para frente o homem só caiu. Mas ele esperava. E ele confiava no Senhor, na promessa que o Senhor tinha dito a ele. Deus honrou. O que dizer de Davi? Chega o homem de Deus e diz assim: diz o Senhor manda te ungir rei hoje. Dali para frente, a vida dele se tornou literalmente um inferno, perseguição e várias guerras. Gente, o camarada, ele estava só pastoreando ovelha, pastoreando ovelhinha, matando um urso, matando um leão, está tudo certo. A unção veio sobre ele. Filisteu, tantos povos se levantaram contra ele, inclusive aquele que era para proteger a ele, o seu próprio rei. Então, às vezes, você tem promessa, a coisa está difícil, Deus não se engana. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, se você tem um desejo no teu coração, lute por esse desejo. Sabe o que é bater o joelho no chão todos os dias? Como aquela viúva da parábola, batia na porta do juiz. Atende a minha causa. Atende a minha causa. Até que ele se encheu. E falou assim: eu não tenho ninguém, mas vou conceder para ele. Essa é a diferença do porquê orar.
Por que orar? Nós precisamos orar para receber aquilo que não foi prometido por Deus, mas pela sua graça Ele pode nos conceder. Para que orar? Para que se cumpra a promessa de Deus na nossa vida, sem o inimigo ter que atrapalhar. O Senhor de toda a terra, o Senhor de toda a terra, julgue entre aquilo que eu disse aqui que é da minha vontade e daquilo que é vontade dele. Que o Senhor de toda a terra ministre o teu coração e o meu coração acerca dessa palavra e que nos faça hoje cristãos fortes. Você sabe o que é um cristão forte? Um cristão forte é aquele que crê e assume uma responsabilidade em cima do que Deus diz, nas suas promessas, e caminha em cima disso, sem se preocupar com aquilo que acontece com a sua própria vida. Pela fé. Pela fé deve ser o nosso caminhar, confiando em Deus, a saber que Deus preparou uma morada para nós no céu, e que nessa terra tudo vai passar, a saber que o meu desejo de todo o meu coração era que há 3 anos atrás, 3 anos e meio atrás, eu chegasse no Brasil e encontrasse todos os meus amigos. Meu Deus, como era o meu sonho. Milton Zambão, Ademir Furlan, Carlinho, meus amigos de estrada, companheiro, aqueles caras que desencravavam o caminhão junto, aqueles camaradas que passavam fome comigo junto quando não tinha nada o que comer no meio do mato, que matava a fome com carne de caça, em casa de pau a pique em fazenda, que passava vergonha junto como fazendeiros ignorantes. Eu queria ter encontrado com todos eles. Só encontrei com um. Só um. Os outros, cada um seguiu por um lado, e a maioria deles morreram. Eu olhava para minha esposa e dizia assim para ela: qual a paga de tudo isso? O que compensa? Aqueles finais de ano que a gente se reunia, toda a nossa família, para aquele almoço gostoso, já não existe mais. Os que não morreram, brigaram, sumiram. Os que não sumiram, não querem mais saber um do outro. Aí eu fiquei pensando, falei: meu Deus, o meu desejo era esse, mas o Senhor nunca me prometeu. Então está tudo certo, mas o Senhor pode, por favor, reverter toda essa situação? E a minha oração tem sido essa, para que agora o Senhor conceda o desejo do meu coração. Só que uma certeza eu tenho, de que as promessas dele, que ele prometeu, elas vão se cumprir. Agora os meus desejos, os meus anseios, se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Que nós possamos ir para o Brasil e encontrarmos a nossa família assim. Mas e se nós não nos encontrarmos? Então nós precisamos orar para que eles se convertam, para que um dia a gente se encontre na glória. E a gente precisa tirar da nossa mente essa mentalidade criada acerca de Deus. De que Deus ressuscitou Lázaro, então ele vai ressuscitar. Gente, ele disse que ia ressuscitar Lázaro porque existia um propósito naquilo. Existia-se um propósito naquilo. Mas cadê Lázaro agora? Cadê Lázaro? Morreu de novo. Então só foi uma perturbação para Lázaro, eu acho. Você já pensou, Fê? Lázaro lá com Deus? Lá na sala do trono, contemplando Deus junto com os anjos, assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aí ouve assim: Lázaro, sai para fora. Ele fala: não. Acabei de chegar. Quem está me chamando? Ó, é a voz dele, é Jesus, ó. Tem que obedecer. Sair da presença de Deus para voltar para a terra deve ter sido um tormento para Lázaro. E tem que morrer de novo. Porque ele chegou aqui na terra, leia a Bíblia. Os fariseus e os religiosos da época, que ficaram sabendo que Lázaro ressuscitou, e por causa disso muitos acreditavam em Jesus Cristo, impuseram no coração de matar Lázaro. Queria matar ele de novo. Estava no céu, morreu.
Estava enfermo aqui na terra, morreu, foi para o céu, chegou lá, voltou para a terra de novo e começou a passar perseguição. Antes ficasse lá. Não é? Mas obediência. E a obediência faz até um corpo ressuscitar. Mas a obediência é o que Deus diz. É o que Deus está falando. Sabe, parece loucura isso que eu estou ministrando. Eu estou achando que é. Eu estou achando que é. Porque a nossa mente humana não consegue enxergar todas essas coisas. Mas muita coisa tem sido esclarecida a mim dessa forma. Você precisa conhecer a verdade do Deus que você serve. Você precisa conhecer a verdade entre promessa e desejo do seu coração. Para quê? Para que você seja liberta da religiosidade, dos falsos profetas, das mentiras que o mundo pode trazer para a sua mente. E que a sua alma também não minta para você. Eu termino essa mensagem dizendo: se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus tem promessa na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Agora, se você tem um desejo no seu coração, Ele é justo e a sua graça é maravilhosa para com os seus, e a sua misericórdia se renova cada manhã e Ele pode te conceder, mas corre atrás. Corre atrás do seu pedido, em nome de Jesus. Quando tem promessa, não morre afogado, né, seu Flávio? Não cai de caminhão, passa de casa em casa, na casa de muitas famílias, mas está aqui hoje, foi batizado nas águas. Se cumpriu a promessa na vida dele, nada mata. Quero ver quem é capaz de roubar a promessa na vida de um homem de Deus. Não tem como roubar. Então tenha esse coração. Tenha esse coração. Continue vivendo a sua fé em Deus. Saber que Deus Ele é fiel. E que Ele vai cumprir as suas promessas. Lute pelos seus sonhos. Lute por aquilo que é o anseio do seu coração. Mas jamais esmorecendo na fé. Porque todos nós estamos arriscados. Não é assim quando o nosso pai não dá? Quando eu falo para o Ricardo que eu não vou dar, pronto. O bico da minha menina, olha lá a outra agora. Compra para mim, Ditiana? Meu Deus. Mas eles fazem bico quando você não dá. Não é assim, bico? Compra para mim, não vou comprar, pronto. Não é meu pai, não me ama mesmo. Devo ser adotado. Deve ter me achado na lata do lixo. Tudo é para o meu irmão, tudo é para minha irmã, isso aqui. A gente faz esse biquinho com Deus. Ah lá, se fosse na vida do outro irmão, Deus tinha feito, mas como é na minha, né? Eu sou rejeitado, então Deus não vai me dar. A gente começa a fazer bico com Deus, gente. Isso é da alma, isso é da carne. A convicção que nós temos que ter é essa. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Continua sendo Deus. Então o que é fé? Fé é confiar. E a minha esperança deve estar naquilo que Deus te prometeu. E se Deus não prometeu, a sua misericórdia e a sua graça nos basta. Lembra Paulo? Paulo diz assim: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e olha que eu orei para Deus tirar. Orei 3 vezes e Deus não tirou. Porque Deus falava assim: a minha graça te basta. Ou seja, eu não te prometi que ia tirar. Eu tiro se eu quiser. E Paulo morreu com essa enfermidade. Não. Porém, pelo menos a Bíblia não fala que ele foi curado. Morreu com esse espinho na carne dele. Pior, decapitado. Decapitado. Só que eu creio que ele é um dos 24 anciões que estão lá no céu, sentado na glória. Sabe por quê? Porque todo o sofrimento que nós estamos passando aqui na terra está sendo assistido por Deus. Você acha que Deus não está assistindo aquilo que nós estamos passando aqui? Você acha realmente que o teu sofrimento aqui na terra tem sido em vão? Você acha realmente que aquilo que você está passando, das aflições, está passando desapercebido do Deus Todo-Poderoso? Você acha realmente que o Deus Todo-Poderoso não está chorando com você as tuas dores? Jesus chorou, gente. Jesus chorou para mostrar que Ele se compadece das nossas dores, mesmo Ele sabendo que Ele pode ressuscitar. Ele chorou com a morte de Lázaro. A Bíblia diz que Ele chegou naquele lugar, Jesus se agitou na sua alma, ou seja, Ele se entristeceu e chorou. Ele chora com gosto. Você acha que é da vontade de Deus a aflição que nós estamos passando? Jamais. Jamais. Tudo aquilo que nós estamos passando aqui hoje, tudo aquilo que nós passamos,
Senhor vai nos honrar. Ele vai nos honrar. Ele vai te honrar. Não deixe que a tua fé se desmorone. Quem tem que passar por luto, passe pelo seu luto. Ah, não chora não, porque Deus vai ressuscitar. Não chora não. Cala a boca. Para de falar bobeira. A Bíblia manda você chorar pelos seus, manda você ter o seu tempo de luto. Tem que ter um luto, tem que chorar, porque faz parte da família, faz parte da sua vida, faz parte da tua história. Mas Deus não nos abandonou. Mas saiba de que Deus, Ele ainda é conosco. Ele ainda é com você. Ele ainda está contigo. E o momento de luto Ele está passando junto com vocês. Assim como, gente, meu coração tem luto, de verdade. Eu acho que isso é de Deus. Meu Deus, é um sentimento horrível que está dentro do meu coração. Porque nós somos uma só carne junto com Deus. Mas tem que passar pelo luto, passe pelo luto. Mas sabe de uma coisa, meu irmão, minha irmã e meus irmãos, vocês vão sair dessa terra com vitória, meu irmão. Vocês vão sair dessa terra com vitória. Vocês não vão ser envergonhados, não. Vocês não serão envergonhados, sabe por quê? Porque é o Deus de toda a terra e Ele é nosso